Olá, boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início na mão. Já tomou lugar na tribuna. No final, tá? Você está a prece, por gentileza. Vamos fazer o ensinamento da música, tá bom? Por favor. Pedimos agora a atenção aos celulares. Se puderem, por gentileza, colocar no modo avião ou no silencioso, tá bom? Por favor. E vamos à leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Já está marcado. E a lição número 2, pensa um pouco. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos. O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre 2 ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situação de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. E aí agora, vamos fechar os nossos olhos, sentir a nossa respiração e vamos pedir, Senhor, agradecemos por estarmos reunidos nesse momento de aprendizado e troca. Que Tua luz envolva cada coração aqui presente, trazendo serenidade, sabedoria e paz. Que as palavras sejam guiadas pelo bem e que cada reflexão de hoje fortaleça nosso propósito de amor e serviço. Que a espiritualidade amiga conduza essa palestra harmonizando nossa mente e nosso espírito. Que assim seja. E hoje o nosso palestrante é o Natan, que ninguém conhece. O tema é Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Boa noite. Mais uma vez é sempre muito bom você estar aqui, em mais um momento nosso de reflexão, de aprendizagem em torno do Evangelho. Hoje a proposta de tema, lá do capítulo 25, deixa eu
abrir aqui para a gente poder acompanhar. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Né? Uma das máximas, né, trazidas por Jesus, e que também, como todas as outras, é muito atual e muito necessária a nossa reflexão em torno disso. O início do capítulo, Kardec começa trazendo uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, versículos 7 a 11, quando ele nos diz exatamente assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao vosso filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Essa passagem de Jesus ilustra bem todo o auxílio despendido do alto em nosso favor, em todas as épocas, em todas as partes, né, da história humana. Viver num mundo de provas e expiação não é uma tarefa fácil, todos nós sabemos bem. Né? No mundo em que nós nos encontramos, todas as coisas que nós queremos, almejamos, é necessário que tenha uma contrapartida, né, de trabalho em nosso favor para adquirir tais coisas. Seja uma vestimenta, seja algo que você tenha vontade de comer, tudo isso necessita da sua atividade, ou seja, do seu trabalho, para adquirir certos bens que são necessários ou às vezes supérfluos para passarmos essa trajetória na Terra. A lei do trabalho é lei não só dos homens, mas também lei universal e imutável na criação. Todos os seres humanos, não só compreendidos no planeta Terra, mas a humanidade de forma geral, como nos traz os Espíritos na codificação, a humanidade essa contida em todos os planetas criados pelo Criador, toda a humanidade precisa seguir essas leis imutáveis, e a lei do trabalho é uma dessas leis. Quando nos deu Deus a incumbência de, mais uma vez, reencarnarmos, seja nesse ou em outro planeta, Ele deu a cada espírito uma missão a ser desempenhada neste planeta. Fato é que nenhum de nós estamos na presente encarnação ao acaso, e nenhum de nós estamos desamparados do Criador. Todos nós temos um propósito bem definido lá no nosso planejamento reencarnatório, para que, em chegando neste planeta, nós busquemos os melhores caminhos, apesar, é claro, das dificuldades, para que a gente consiga cumprir com esse plano que foi estabelecido não só pelo Criador, mas com todos os espíritos que regem, de uma certa forma, a nossa reencarnação. Seja o espírito principal, aquele que tem um dever moral para conosco, que é o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, mas todos os outros espíritos amigos que, de uma certa forma, delinearam a nossa reencarnação com todas as dificuldades, com todas as coisas, as fases boas e tranquilas também, mas tudo aquilo que a gente ainda deveria, de uma certa forma, sanar esses débitos neste planeta. E todos esses espíritos concorrem para o nosso favor. São eles que estão do nosso lado a nos auxiliar sempre que necessário em passar por uma dificuldade, enfim, por um momento de aflição, um momento que a gente às vezes acha não ter uma saída. E é neste momento que esses espíritos se colocam à disposição ainda mais para nos auxiliar. Mas é preciso que também tenha uma contrapartida, né, de nós para com eles. Que é preciso também, apesar de serem espíritos muito mais evoluídos do que nós,
e olharem com uma visão ampla sobre nossas vidas, é necessário que nós também nos concentremos, nos coloquemos humildemente a pedir a ajuda desses irmãos. É claro que eles também têm uma missão a desempenhar, e essa missão é de nos auxiliar, de nos ajudar, mas eles não estão a todo momento ao nosso lado, guiando cada passo, vendo cada pensamento, escutando, cada palavra que sai de nossa boca. Eles estão, de uma certa forma, a alguma distância de nós, mas muito ligados a tudo aquilo que nós temos feito. E podemos pensar, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Por que então eu tenho que pedir? Por que então eu tenho que chegar até Ele e pedir o que eu quero, o que eu gostaria, o que eu acho necessário para a minha encarnação? Se Ele sabe de todas as coisas, se Ele tem trabalhando para Ele todos os outros espíritos que nos assistem, por que é então que nós deveríamos pedir para só então obter? Como a própria mensagem de Mateus nos diz, quem dentre nós, que um filho nos pedindo pão, nós daríamos, enfim, pedra ou outra coisa sem utilidade, Nós que somos ruins, nós que ainda não somos perfeitos, temos certa noção do que é bom, do que é belo, daquilo que auxilia em determinada circunstância, e nós nos colocamos a dar o melhor de nós para os nossos filhos, para os nossos amigos, enfim, nossos familiares. Que dirá a Deus, que sendo Ele a bondade infinita, nos daria algo que não fosse em nosso benefício. Então, a todo momento que nós precisamos de um auxílio do alto, a todo momento em que nós nos colocamos na posição de pedir, Ele nos atende prontamente. Nós não precisamos mais de um líder religioso ou de fazer sacrifícios e holocaustos para sermos atendidos por Deus. Nós não necessitamos mais de um medianeiro entre nós e o Pai. Jesus, quando esteve na terra, colocou todo o seu evangelho, todos os seus ensinamentos ao nosso dispor para que nós, por nossa própria conta, tomássemos o caminho, como ele disse, eu sou o caminho, para que nós tomássemos o caminho do Cristo e nós buscássemos por nossa própria vontade, e nós buscássemos com o nosso próprio entendimento aquilo que nós achamos conveniente à nossa vida. Por vezes ainda não sabemos pedir, Pedimos tantas coisas que, num momento de maior lucidez, num momento de maior tranquilidade, nós às vezes nem nos entendemos o porquê de tal pedido, que às vezes se deu em um momento de descontrole, um momento, enfim, de falta de lucidez, de pensamento centrado, e nós acabamos por pedir coisas desmedidas, coisas que nós, homens, gostaríamos que fossem atendidas, mas Deus, sendo Ele onisciente, sabe de todas as coisas, sabe justamente do nosso planejamento reencarnatório, e Ele não dará coisa que não seja útil à nossa existência. Nós aqui, por vezes, não sabemos enxergar a utilidade de tais bênçãos que o Pai coloca em nossas vidas. Às vezes, nós nos concentramos e pedimos a Deus um coração mais perdoável, nós pedimos um coração mais amável, mais caridoso, achando que Ele nos dará assim, de bandeja, essas qualidades morais. Fato é que Ele nos dará oportunidades para exercer o perdão, para exercer o amor, para exercer a caridade. E às vezes nós ficamos naquela ânsia de sermos mais isso ou mais aquilo moralmente, e nos esquecemos de colocar a mão na massa, de arregaçar as mangas e de trabalhar em nosso favor. Jesus disse, que nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Que dirá a nós, que somos ainda pequenos na criação, que somos
feito um grão de areia se comparado à grandiosidade do Mestre Jesus. É de um egoísmo imenso acharmos que estamos na presente encarnação para sermos a todo momento servidos por aqueles espíritos que já trilharam antes de nós, que já sabem e já conhecem as verdades incontestáveis do Criador antes de nós. Nós achamos que estamos aqui para sermos servidos por eles. Fato é que nós somos também servidores do Cristo. Dado as qualidades, as capacidades de cada um, temos um papel a desempenhar em prol de toda a criação. Nós não somos um ser à parte na criação, nós somos parte da criação, nós somos engrenagem deste todo criado por Deus. E se tirarmos a menor das peças, a engrenagem de forma geral não funciona, né? É preciso que cada um de nós cheguemos a esse estágio de compreensão acerca da nossa existência e tomemos o nosso papel no mundo, né? Principalmente nós, que de uma certa forma conhecemos a verdade, compreendemos tudo aquilo que foi trazido pelos Espíritos na codificação e nos julgamos um pouco mais conhecedores das leis divinas. Nós é que temos ainda, né, duplo papel de fazer ainda mais, né, de nos colocarmos à disposição daqueles irmãos ainda menos esclarecidos para ajudá-los em momentos de dificuldade. No início desse capítulo, Kardec nos diz que no início a humanidade usava da sua inteligência para atividades comuns, né, como a cata dos alimentos, a preservação da própria espécie, da maneira mais rudimentar, e isso era característico do mundo ainda primitivo, de um mundo ainda em evolução. Em chegando o momento de evoluirmos, né, enquanto coletividade, e galgando um mundo de provas e expiação, que ainda é o segundo mundo na escala evolutiva, né, ainda estamos começando a desenvolver nossa caminhada. E nesse estágio de transição planetária, de evolução de um mundo primitivo, onde provas e expiações, surgiram então outras necessidades. Surgiram necessidades de usar nossa mente, nosso intelecto, não só para a preservação da espécie, mas para que conseguíssemos viver com conforto, com comodidade, né? Vivemos uma vida mais tranquila, prolongar nossos dias sobre a Terra. E isso é natural, né? A ciência caminha a passos largos para fazer da vida do homem mais tranquila sobre a Terra e mais harmoniosa com toda a criação contida neste planeta. Nós temos deveres individuais, que são aqueles deveres que não podem ser passados para ninguém, né? São deveres nossos para conosco mesmo. São esses os deveres de aprimoramento moral, de refazimento interior, de melhoramento enquanto ser humano, mas também temos os deveres coletivos e os deveres para com a coletividade. Os deveres para com a natureza, os animais, a vida em sociedade, o próximo. Todos esses são deveres que nós, enquanto humanidade, devemos almejar, atingir juntos, né? Porque só assim conseguiremos passar de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Muito se fala em transição planetária e pouco se fala em transição pessoal, em mudança de modo de se viver, em mudança de modo de se pensar e de tratar uns com os outros. Jesus trouxe, na profundidade do seu ensinamento, não lições grandiosas de coletividade ou lições que nós deveríamos desempenhar para mudarmos o mundo, mas Jesus trouxe lições para mudarmos o nosso mundo interior, para buscarmos ser pessoas melhores e aí sim conseguirmos operar a mudança no mundo. Fato é que a coletividade não é um ser por si só, mas é o somatório das individualidades.
presentes nesse planeta. Se cada um tiver ali momentos de lucidez, de reflexão, e fazer um exame de consciência, que Santo Agostinho tanto nos alerta no Evangelho segundo o Espiritismo, né, de chegarmos ao final do dia, pensarmos acerca do que temos feito naquele dia, se nós temos algo a pontuar contrário a nós mesmos, se alguém teria algo a se queixar de nós. Quando nós chegamos a esse estado de consciência, nós estamos conseguindo desempenhar uma mudança no mundo, a partir da mudança interior, a partir do trabalho para conosco mesmo. Afinal, é amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos a nós mesmos, como é que podemos amar o nosso próximo? E, maior ainda, se nós não conseguimos amar o nosso próximo, como conseguiremos amar a Deus, a quem nós não estamos vendo constantemente? Se o próximo que nós vemos todos os dias, se nós vemos a nós a todo momento, olhando para dentro de nós, e ainda assim nós não conseguimos amar nem a nós, nem ao próximo, como é que então conseguiremos amar o Criador, que a gente não vê pessoalmente, como vemos os nossos irmãos? Quando Cristo disse, né, o que fizerdes a um dos menores da criação, é a mim que estáis a fazer, né? Ele, conversando com os discípulos, ele diz que viram ele com fome e lhe deram de comer, viram com sede e lhe deram de beber, viram ele preso e foram lhe visitar, e os discípulos respondem: mestre, quando é que nós te vimos dessas formas e nós te atendemos prontamente? E aí ele diz, né, quando fizeram isso a um dos mais pequenos da criação, estavam diretamente a fazer por mim. Quando nós pensamos nisso constantemente, quando nós conseguimos visualizar no semblante do nosso semelhante a imagem do Criador, as coisas mudam. Geralmente nós, espíritas, chamamos a reflexão, dizendo, né, o que Jesus faria no meu lugar, né, frente a essa situação, o que Jesus faria. Mas muitos podem responder: Jesus faria da melhor forma possível, porque ele é Jesus, né? Eu não sou Jesus ainda, então eu não posso querer fazer como Cristo. A gente precisa refletir acerca do que nós faríamos, estando Cristo aqui presente do nosso lado, olhando nossas ações. Aí nós começaremos a buscar dentro de nós os subsídios necessários a fazer o que deve ser feito. Porque nós sabemos o caminho que devemos tomar, nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, moralmente, eticamente falando, nós temos essas noções. Então, se o Cristo estivesse aqui do meu lado hoje, olhando para a minha vida, olhando tudo aquilo que eu faço, o que eu faria, sabendo que Ele me olha constantemente? Tendo essa noção, né, e cientes de que o Cristo nos olha constantemente, apesar de não encarnado, né, de carne e osso aqui do nosso lado, mas Ele olha constantemente por todos nesse planeta. Afinal, é Ele o governador planetário, é Ele que arquitetou e planejou todo este planeta, conhece cada parte do globo terrestre, conhece cada ser humano aqui encarnado e tudo aquilo que Ele faz para consigo mesmo, para com o próximo e para com a criação. E Cristo, vendo todas essas atitudes, será que Ele se orgulharia de quem temos sido? De onde estamos chegando? Para onde nossos pensamentos nos levam? Essa reflexão é para ser feita diariamente. Mas é fato que a gente se esquece, né? Essa é a verdade. A gente fica muito preso durante as horas do nosso dia aos afazeres do mundo, né? Aos afazeres necessários também à nossa subsistência, como se alimentar, trabalhar, fazer atividade física, enfim, cuidar das coisas de casa ou do trabalho, e nós nos esquecemos, né, daquela famosa frase que está ali no nosso quadro: nós não somos seres espirituais, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós estamos aqui
Nós não somos daqui. E uma hora nós seremos chamados de volta a prestar contas do que temos feito, como temos pensado, como temos agido e aonde nós queremos chegar. E é nesse momento que só o trabalho contará em nosso favor. O que foi que você fez, meu filho? Com tudo aquilo que eu te dei, com tudo aquilo que eu coloquei na sua vida, com todas as coisas que eu te dei de bênção, com todas as dificuldades que eu coloquei no teu caminho, o que você fez? Né? Onde foi que você trabalhou em seu benefício para mudar a sua realidade, para numa próxima encarnação já vir mais tranquilo, com uma prova talvez mais amenizada? O que será que nós temos feito? Pela nossa próxima encarnação, não pelo nosso próximo dia, não pelo nosso próximo final de semana, não pelo nosso próximo ano, que já está aí, né, chegando. As metas não devem ser de ano novo, mas de vida nova. Não de vida terrestre, mas de vida espiritual, de vida eterna. Aquela que não muda, aquela que nós trabalhamos ou não, e tudo isso fica gravado no nosso histórico quanto espírito imortal que somos. O pedir e obterei que o Cristo nos trouxe, dizendo, procure e achareis, bata e a porta se abrirá, faça por onde o céu e a terra se moverão para te ajudar. Ele está dizendo, olha, apesar de tudo isso, apesar de tudo aquilo que você deve fazer, não te faltará auxílio, não te faltará as bênçãos do alto para te consolar, para te ajudar, para te fortalecer, para te dar uma palavra amiga, para te colocar para cima de novo e dizer, anda com suas próprias pernas, pois tu tens a capacidade de mudar a tua realidade, independente de qualquer circunstância, seja ela política, financeira, momentânea, mundial, enfim, seja qualquer as circunstâncias. Vós sois deuses. E essa alegoria da passagem do Evangelho está dizendo que, olha, cada um de vocês tem dentro de si um potencial imenso, que vocês ainda, por vossas ignorâncias, ainda não sabem fazer uso. Nós ainda não sabemos o potencial que temos enquanto espíritos, não enquanto seres humanos, falíveis, enfim, que cai, né, nas vicissitudes da vida, que às vezes é vacilante, que às vezes estaciona e não progride, não enquanto seres humanos, mas enquanto espíritos imortais. Nós temos a capacidade de fazer tudo aquilo que é necessário. Caso contrário, Deus faria em nosso lugar. Né? Se nós não fôssemos capazes, Ele não nos colocaria de frente a várias provas, de frente a várias expiações, a várias dificuldades. Ele assim nos coloca, porque Ele nos criou e conhece o íntimo de cada um, e sabe a capacidade de cada um. E Ele sabe também que para cada filho Ele designou um espírito protetor, um verdadeiro anjo guardião. E como é que nós fazemos para acessar, né, essas bênçãos, esses espíritos que nos auxiliam, que estão aí para nos auxiliar? Somente quando nós nos colocamos na condição de ainda espíritos errantes, quando nós guardamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e nos colocamos em posição de pedir humildemente ao Criador. Pedindo a Deus e não a um intermediário, nós somos atendidos prontamente. Nós é que às vezes não visualizamos a ação divina nas nossas vidas, porque ela se dá de diversas formas, em diversas circunstâncias, das formas mais pequenas como das formas grandiosas. Só que nós estamos buscando sempre a forma mais fácil de intervenção divina, que seria a intervenção direta de Deus em nossas vidas. Deus colocar a sua mão e falar, meu filho, vá por aqui ou vá por ali, quando na verdade
ele te coloca a par do conhecimento. Ele te dá oportunidades de aprender não só sobre as coisas do mundo ou sobre as leis imutáveis, mas ele te coloca em diversas oportunidades de conhecer a si mesmo, de ter um contato verdadeiro com o seu interior e pensar: quem eu sou? O que eu quero fazer? Né? O que eu espero da minha encarnação? Quando nós começamos a caminhar, né, a encaminhar os pensamentos nesse sentido, muito nós temos a ganhar. Por vezes nós nos sentimos completamente perdidos, nós nos sentimos para baixo, entristecidos, porque eu não tenho sido ninguém, eu não tenho feito nada por ninguém, né? Eu sou um peso aos meus familiares, enfim, as pessoas que cuidam de mim. Mas quando nós também começamos a caminhar nesse sentido, nós já começamos a avançar um passo frente à mudança. Quando nós reconhecemos que às vezes, de fato, não estamos fazendo nada por ninguém, isso às vezes acontece, mas é próprio do estágio evolutivo em que ainda nós nos encontramos. Quando nós começamos a interrogar nossas consciências, nós demos o primeiro passo para a mudança. A mudança se inicia a partir do momento que nós reconhecemos as pequenas falhas, os pequenos defeitos que ninguém consegue ver, somente nós. Quando nós reconhecemos isso, aí nós já demos testemunho, né, para nós mesmos. Que, olha, eu tenho esse erro, aquele outro. Eu ainda não sou bom nisso. Mas o que é preciso é que não fiquemos só na lamentação, na murmuração, nos estados de consciência ainda menos elevados, mas que nós nos coloquemos à disposição do Pai, dizendo: Senhor, eis aqui o seu filho, pronto para o trabalho. Dê a mim uma oportunidade de exercer qualquer que sejam das minhas qualidades. Trabalho neste mundo não falta. Muitos são aqueles necessitados de um abraço, de um consolo, de uma palavra fraterna. Às vezes, em condições piores do que a nossa, e nós não reconhecemos, por achar que a nossa dor é a maior dor do mundo. E é normal que a gente pense dessa forma, afinal de contas nós não estamos sentindo a dor do outro. A nossa sempre parece a maior. Mas quando nós olhamos para irmãos em condições piores do que a nossa, nós refletimos. Por pior que seja o ser humano, frente a uma dificuldade de um terceiro, ele se coloca a refletir: talvez eu não seja a pessoa mais sofredora do mundo, talvez a minha dor não seja a maior dor do mundo. Talvez mesmo nesse momento de fragilidade, momento em que preciso do concurso dos bons espíritos, das boas pessoas, talvez mesmo nesse momento eu posso auxiliar alguém que está abaixo de mim, estendendo a mão e fazendo com que ele suba. Não porque sou melhor do que ele, mas porque conheço o caminho. E convido humildemente um outro irmão a caminhar comigo. E não a caminhar o meu caminho, mas os caminhos do Cristo. Convido outro irmão a trabalhar também por outro. E assim forma-se uma grande cadeia de ajuda mútua, de caridade, de amor para com o próximo. E é só através desse pequeno movimento é que nós atingiremos a tão sonhada transição planetária, um mundo regenerado, um mundo melhor, quando nós pensarmos que somos agentes neste mundo, que somos o protagonista de cada uma de nossas histórias, que só cabe a nós determinados trabalhos. Às vezes nós vimos aqui, né, na Casa Espírita, palestras edificantes, estudos
que nos fortificam, mas às vezes nós ainda não conseguimos operar lá fora esses conhecimentos. Nós não conseguimos dentro de nós mesmos, né, internalizar esses conhecimentos e mudar. Mas é preciso também que nós não nos coloquemos para baixo, que nós não nos entristeçamos. Que apesar das dificuldades do mundo, essa pequena parcela de conhecimento que a gente vem aqui buscar, que às vezes a gente pode sair daqui e não lembrar tudo que estudou, tudo que foi dito, mas uma coisa ou outra fica gravado em nós. Isso já é suficiente. Em outras épocas, nós, enquanto espíritos encarnados, lá nesses planetas mais primitivos, ou na Terra, há 100, 200 anos atrás, nós nem sequer pensávamos em estar aqui, em momentos como esse, né? De reflexão, de comunhão, de contato com Deus. Nós pensávamos somente na matéria, como sendo único e suficiente, como sendo a vida única, né? E hoje nós já caminhamos para dentro de uma casa espírita, ou seja, nós já começamos a pedir. E esse pequeno pedido, que pode parecer um pequeno pedido, ele vem, né, essa ajuda vem através desse pedido sem que a gente perceba. Às vezes, buscamos a casa espírita em um momento de fragilidade, em um momento em que nós necessitamos de um passe, onde nós necessitamos de um atendimento fraterno, enfim. Achando que esses momentos é que vão salvar nossas existências, é que vão mudar o momento em que nós nos encontramos. Engano nosso. Parcialmente um engano nosso, né? Porque é, sim, daqui que vai sair toda a força, todo o auxílio, que vai sair todo o conhecimento necessário, mas só isso não muda a realidade de ninguém. Só vir à casa espírita, estudar, ouvir uma palestra, tomar um passe, fazer uso da água frutificada, só isso não muda. Só isso não é suficiente. Só isso não é o esperado pelo Cristo. Ele espera é que saiamos daqui conscientes da mudança que precisamos operar dentro de cada um. Conscientes de nossos erros, das nossas vicissitudes e, através do pouco que nós buscamos aqui, nós consigamos mudar a realidade das nossas encarnações do lado de fora. A casa espírita é o ambiente mais tranquilo, o ambiente mais fácil de ser uma pessoa boa, de tratar com cordialidade, com palavras bonitas, com afeto, com gentileza. Afinal de contas, isso aqui é quase um forte, né? Que nos livra das dificuldades do mundo, né? Faz com que a gente entre aqui num estágio de consciência, de tranquilidade, que por vezes nós não temos lá fora. E aí é mais fácil que a gente exercite a caridade aqui dentro. Mas isso por si só não conta muito ao nosso favor. Que isso é o mínimo que se espera, né? Que dentro da casa espírita, que dentro do ambiente religioso, nós tenhamos uma conduta, né, que conjuga com o que a gente vem aqui aprender. Mas a missão, ela é além das paredes do centro espírita, de uma igreja, de uma agremiação religiosa, seja ela qual for. O trabalho é, primeiro, dentro de cada um de nós e com os nossos semelhantes. Seguindo no capítulo, o Kardec diz exatamente o que eu já cheguei a comentar. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de preservar das intempéries, de se defender dos seus inimigos, enfim. Deus, porém, lhe deu, a mais do que otorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas das invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência
se lhe engrandece o moral e se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Quando ele diz que, para além do alimento do corpo, chega um momento que o homem necessita do alimento espiritual, ele está se referindo justamente ao momento em que nós nos encontramos. Um momento em um mundo de provas e expiações, onde nós já conseguimos desagarrar dos desejos da carne, satisfazer mesmo alimentação, enfim. Não é como anteriormente, no mundo primitivo, onde não se sabia o que ia comer na próxima hora, ou como seria a vida, enfim, a atmosfera, o clima. Não. Hoje nós já temos uma civilização mais estável, onde nós, não todos, né, mas grande parte da humanidade já consegue ter um momento de tranquilidade e um momento de pensar para além da matéria. E é nesse momento que vem o desejo do alimento espiritual, de um vazio que existe dentro de cada espírito, que só é preenchido pelo Criador, que só é preenchido com o Evangelho, que só é preenchido com os ensinamentos do Cristo. E o que nós vemos hoje é o constante desejo de preenchimento desse vazio dentro de nós, dessa falta de sentido, de significado. A gente vê a procura por preencher, mas de forma errada. Preencher com bens materiais, preencher com uma viagem, seja ela qualquer que for, preencher com compras materiais, enfim, preencher com somente coisas materiais, seja com vícios também. Né? E nós acabamos por não solucionar o problema do vazio, e nós acabamos por criar outros problemas ao redor deste vazio. Né? E aí, problemas esses que se alastram, né, e se carregam aí por diversas encarnações, sem que a gente consiga efetivamente mudar de uma hora para outra. É preciso reencarnar várias vezes, né, para perder certos vícios, sejam eles não só vícios materiais, mas vícios morais também, de uma moral ruim. A gente às vezes só consegue se desvencilhar reencarnando várias vezes em diversos cenários, em diversas provas, enfim. E esse vazio que fica, né, e que é próprio de cada um de nós, ele só pode ser preenchido com valores eternos. E a gente não está falando de doutrina espírita, especificamente, não. A gente está falando na crença no sobrenatural, na existência de vida para além dessa vida, na existência na consciência de que, morrendo, haverá algo depois. Seja a reencarnação, sejam as penas eternas de algumas religiões, mas só a crença em algo além da matéria já nos dá grande preenchimento desse vazio. Já nos faz entender que a vida aqui não é uma passagem finita, mas que a vida aqui na Terra é um pedaço de uma passagem infinita por esse e por outros mundos da criação. E Kardec continua, mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Ou seja, é bem imperceptível até aos nossos olhos o progresso que nós desempenhamos. Às vezes a gente ainda acha, né, que nós somos o mesmo do ano passado, sei lá, de 10 anos atrás, mas com certeza nós mudamos e muito. Nós é que ainda não percebemos. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência, a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem à humanidade, como que nós conseguiríamos, de uma certa forma, ainda continuar o progresso que a humanidade lá atrás iniciou? Então,
se a humanidade se renovasse, ou melhor dizendo, se a humanidade não se renovasse, somente os espíritos daqui saíssem e não mais voltassem, como é que nós conseguiríamos continuar o progresso, né, que foi feito pelos grandes homens do passado? E aí o Kardec traz aqui brevemente, nesse texto, apesar de não ser o ponto central do texto, ele traz a questão da pré-existência da alma, né, que a alma existe antes mesmo do corpo físico encarnado, né? A alma foi criada por Deus e depois encarnada, quando ele nos coloca a reflexão de que somos seres eternos, né? Nós estamos neste corpo, neste planeta, nessa família, nessa civilização, mas ora estaremos em outro corpo, com outras circunstâncias, e aí continuaremos o progresso não só da humanidade, mas o nosso progresso, né? Nós não passamos uma borracha em tudo aquilo que nós aprendemos e pronto, vamos para outra encarnação sem saber absolutamente nada, vamos começar do zero. Seria muito maior a chance de falir ainda mais, né? De errar os mesmos erros, né? De continuar estacionado. E ele nos dá a bênção do progresso, né? Que se conquistou através do nosso próprio trabalho, né? Se hoje nós aprendemos, vou pegar o exemplo, por exemplo, dos meninos que tocam instrumento musical, né? Se hoje tem-se o dom, né, ou a facilidade de operar os instrumentos, é porque, ou nessa, ou em vidas pretéritas, fizeram o progresso que precisavam fazer para que hoje tivessem a facilidade que tem. E assim é em todas as áreas da nossa vida, né? Por vezes nós não tocamos um instrumento, mas somos bons com as letras, os números. Somos bons, às vezes, no trato com o nosso semelhante. E isso não veio de uma hora para outra. É claro que muitas das coisas que nós temos são passadas hereditariamente, de pai para filho, mas grande parte do que nós trazemos é fruto do que fizemos nas outras, né? Então, se hoje temos inclinações para o mal ou para o bem, isso é fruto do que nós operamos em outras encarnações. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, nós caminhamos, né? Nós temos todo um percurso a ser desempenhado na Terra. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. O que nós precisamos refletir é o que nós temos feito. Não de coisas grandiosas, mas das coisas menores do nosso dia. O que nós temos feito para nós, ao final da jornada, olhar para trás e dizer: tudo isso foi obra do meu próprio trabalho. Tudo isso eu conquistei enquanto espírito imortal que sou. Às vezes, né, pensando assim, nós não conseguimos numerar, né, os nossos feitos. Mas o simples fato de nós transmitirmos o nosso conhecimento a uma próxima geração, sejam filhos, né, sanguíneos ou não, né, familiares, amigos, pessoas próximas, só o fato de nós transmitirmos algum conhecimento já é um pedaço significativo das nossas obras. Não há missão mais bela do que a missão de ensinar. E aqui, não se referindo à formalidade das profissões
né, do professor, por exemplo, mas de ensinar a infância, né? De ensinar a uma criança o caminho por onde se deve andar, de ensinar um semelhante. Isso já é o que Jesus, o que Deus espera de nós, que nós passemos para frente os conhecimentos, que nós formemos uma nova geração conscientizada das boas coisas, das coisas que verdadeiramente valem a pena, não das coisas perecíveis, das coisas mutáveis, passageiras da materialidade, mas das coisas eternas e imutáveis da espiritualidade. São essas coisas que perdurarão para sempre. São essas coisas que darão testemunho da nossa vida na terra. O que de espiritual você fez? Que aí não é no campo só da mediunidade, mas o que de legado você deixou para o planeta? O que você deixou para a próxima geração? O que você fez pelos seus semelhantes, para aquelas pessoas que estavam ao seu redor? É isso que conta. É essa a única bagagem que nós levaremos, que só é construída através do trabalho. Não há outra maneira. Não adianta esperarmos que essas qualidades morais não virão com o estalar de dedos. Deus não vai chegar para nós e toma aqui, filho, toda a sua bagagem moral, pode passar para o próximo mundo. Se fosse assim, seria muito fácil e nenhum mérito nós teríamos. O mérito seria somente do Criador. Agora, quando ele diz, olha, está aqui o mundo inteiro, porque o mundo é nosso, ou não é? Está aqui o mundo inteiro, trabalha. Trabalha que você terá tudo. Faça por onde o céu e a terra se moverão para te ajudar. Não se preocupe com o amanhã. Faça agora o que você pode fazer, tudo aquilo que está ao seu alcance. Lembremos da parábola, né? Observai os pássaros no céu. Não colhem, não plantam, não semeiam e sempre têm o que comer. Né? Deus não desampara nem os pássaros, que dirá a nós, né, que somos a imagem e semelhança do Criador. A todo momento Ele está do nosso lado, nos auxiliando, enviando os seus mensageiros para concorrer em nosso favor. Então, trabalha no hoje, produz no hoje, né? Que o amanhã virá naturalmente com novos desafios, com novas oportunidades de trabalho, com novas oportunidades de crescimento moral. Não se apegue nas coisas que não estão ao seu controle. Muitas das vezes nós nos queixamos, nos colocamos para baixo com situações que fogem ao nosso controle. É próprio da gente, né, querer controlar tudo, ter tudo ali nas nossas mãos, né? Nada pode fugir ao nosso planejamento. Mas a vida não é assim. As coisas acontecem, dificuldades sobrevêm e a gente precisa estar preparado. Não para agir, porque às vezes não há como agir, mas estar preparado conscientemente de que o que não é obra do homem é obra de Deus. Então, se aquilo veio nas nossas vidas, não fui eu que criei, não foi ninguém que criou para mim, é obra do Pai. E se a obra do Pai é perfeita e agradável, nós é que não sabemos ver. Né? Sejam as situações mais difíceis que podem aparecer. Por exemplo, uma doença. Né? Pode nos acontecer algo que foge ao nosso controle, não foi ninguém que criou para a gente não buscou aquilo, porque buscar seria antinatural, né? Alguém buscar uma doença. Mas acontece, é próprio dessa encarnação. O que precisa acontecer? Nós precisamos estar preparados para essas coisas que podem acontecer e que naturalmente vão acontecer. E aí nós, chegando nesse momento de sermos confrontados com uma doença, seja ela qual for, a gente saber passar de cabeça erguida. Saber transpor cada obstáculo, cada dificuldade, para lá na frente olhar para trás e dizer, como nos diz o Espírito de Lacordaire no livro Evangelho segundo o Espiritismo, transpor cada obstáculo, olhar para trás e dizer de vós para convosco, cheios de justa satisfação, fui o mais forte. Venci. E é isso que nós carregaremos para a próxima. As vitórias que nós tivemos, né?
que nós, com o concurso, é claro, dos bons espíritos, com a permissão de Deus, nós conseguimos adquirir. São essas vitórias verdadeiras que não são vencidas publicamente, mas que são vencidas interiormente. São vencidas de nós para conosco, dentro do nosso ser. Quando nós, no secreto, no nosso quarto, oramos ao Pai pelas coisas que só Ele sabe que acontecem em nossas vidas, e a ajuda vem logo em seguida, e com a ajuda nós trabalharmos em nosso favor, não esperar que só Ele faça tudo. São essas vitórias, pequenas ou grandes, que contarão no nosso histórico de espírito imortal. E é isso que vai nos beneficiar saindo dessa para a verdadeira vida. Chegando lá, somente colheremos os frutos desse trabalho moral que fizemos. Às vezes, na presente encarnação, são vários os momentos de aflição, de angústia, de decepção para conosco mesmo, de fragilidade, de nos colocar para baixo. É preciso que também a gente sinta a dor, porque ela não é malvada, pelo contrário, a dor é a melhor amiga para o crescimento. É com ela que surgem as melhores ideias, é com ela que surgem as melhores resoluções. Bendita amiga dor, que nos faz andar para frente, rumo à meta, no caminho do progresso. Fugir da dor é algo que às vezes nós tentamos e nós falhamos, porque não há como fugir da aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Cristo nos disse, Ele não nos disse que no mundo só seria tranquilidade, bonança, paz. Ao contrário, no mundo tereis aflições. O bom ânimo é, de fato, a resignação. É saber que determinadas provas precisam ser vencidas, determinadas expiações precisam ser vividas, para que a gente chegue ao final e diga, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem um incômodo sequer de abaixar-se para apanhar nem mesmo o de pensar. Os espíritos não nos dão tudo de mão beijada. Pelo contrário, eles nos dão toda ali a circunstância para que a gente, por conta própria, faça. As grandes invenções da humanidade não foram trazidas de mão beijada aos inventores. As circunstâncias em que esses inventores estavam inseridos é que foram trazidas até eles, para que eles, com o conhecimento que tinham, inventar, descobrir, criar. Nem todos, colocados nas circunstâncias, por exemplo, de Isaac Newton, nós descobriríamos a lei da gravitação universal dos corpos. Por quê? Porque nós não tínhamos o conhecimento necessário. Não era o nosso papel. Era o papel dele e de muitos outros que já estavam preparados se ele falhasse. Ou a gente acha que isso só se aplica à doutrina espírita. Só se Kardec falhasse é que teriam outros. Não. Se todos os grandes homens da humanidade falhassem, já teriam outros de prontidão. Porque o alto não desampara. As coisas que têm que vir a esse plano virão, independente das circunstâncias, independente do homem querer ou não, independente do homem ser preguiçoso ou não. As coisas virão por intermédio destes ou de outros. Para finalizar, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhes a meta que lhes cumpre atingir e o caminho a que ela conduz, dizendo: anda e acharás, toparás com pedras, olha
e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistires ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos. Quando ele nos coloca essa mensagem, ele está dizendo que é para que cada um de nós recorra ao alto com humildade, não com arrogância, dizendo: você é Deus, você me colocou aqui nessa dificuldade, agora você tem o dever de me tirar, agora você tem o dever de me dar uma condição melhor. Não. É dizer: eu criei essas circunstâncias. Eu estou na atual situação porque eu criei, não porque fiz, talvez nessa encarnação, mas porque eu já trouxe de outros débitos passados, de outras dívidas. E agora é a hora de sanar as dívidas. E peço humildemente ao Pai que me auxilie em mais essa empreitada. E aí sim, vamos obter tudo aquilo que nós pedimos. E aí sim, o céu e a terra se moverão em nosso favor. Já para finalizar, no sábado a gente conversava aqui, no estudo da mocidade, sobre a lição 105 do livro Fonte Viva, Sois a Luz. A passagem, salvo engano, do Evangelho de Mateus: vós sois a luz do mundo. Jesus dizendo que nós somos a luz do mundo. E essa frase é carregada de muita responsabilidade. Às vezes nós achávamos que ele era a luz do mundo. Ele diz: não, vós sois a luz do mundo. É preciso que vocês façam por vocês. É preciso que brilhe a vossa luz. É preciso acender a sua luz. Não colocar a candeia debaixo do alqueire, mas tirá-la e pô-la por cima. E só aqui ela vai iluminar a nossa e a vida dos nossos semelhantes. Uma frase muito marcante dessa passagem, ainda nós comentávamos, ser uma frase carregada de muita profundidade, de muito sentimento, quando Emmanuel diz: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Onde está nosso espírito de sacrifício pelas nossas próprias vidas? Não pelo nosso semelhante, mas o nosso sacrifício por nós mesmos. E o nosso sacrifício em arregaçar as mangas e trabalhar por nós mesmos. Nós temos essa vida mesmo, são essas circunstâncias mesmo. São essas dificuldades mesmo. Não adianta querer passar para o nosso semelhante ou pegar dos nossos semelhantes para nós. Não, nós temos essas provas para viver. E o que nós temos feito? Qual o nosso sacrifício? Ou será que temos sido lâmpada morta no santuário do Evangelho? E o santuário do Evangelho depende de cada um de nós. Afinal de contas, nós somos a luz do mundo. Sozinho, nenhum de nós iria conseguir. Nenhum de nós.
Nós somos espíritos falíveis, errantes ainda em progresso. Mas nós não estamos sozinhos. Infinitos são os espíritos que são colocados, né, ao nosso dispor, porque a todo momento espíritos mais evoluídos são chegados à Terra para nos auxiliar. São infinitos porque o Pai nunca para de criar. Né? E à medida que Ele nunca para de criar, os mais antigos chegarão à meta e serão espíritos perfeitos. Então, sozinho, nenhum de nós está. Não importa aonde quer que nós estivermos, seja no secreto do nosso quarto, seja no lugar mais isolado da terra, não estaremos sozinhos. Estaremos com aqueles que nós buscamos andar. Se nós buscarmos pensamentos bons, momentos como esses, bons serão também os espíritos que estarão ao nosso redor nos auxiliando. E é essa ajuda única e necessária, sem a qual nenhum de nós conseguiríamos nada nas nossas vidas. A humanidade não conseguiria chegar no progresso que chegou sem o auxílio desses espíritos. Mas não é só com o auxílio dos espíritos, mas com o trabalho de cada um de nós. Por isso, pedi e obtereis. Bata e a porta se abrirá. Faça por onde, e o céu e a terra se moverão em seu favor. Às vezes, só está precisando da primeira batida. Por detrás da porta, vários são os espíritos sedentos por nos ajudar, querendo nos ajudar, alegres com as nossas conquistas, com as nossas melhoras. E são esses que valem a pena estar do nosso lado. Então, que a gente saia daqui hoje reflexivo acerca de como nós temos sido ajudados, apesar da gente não ver, mas eles estão aí nos auxiliando sempre. Ou será que aquela intuição é fruto da sua própria mentalidade? Foi você que descobriu a solução para esse problema? Porque você é o filho mais genial da criação. É claro que você buscou e por isso recebeu. Mas o auxílio é sempre dos bons espíritos. São eles que nos dão as soluções dos problemas, são eles que nos ajudam, são eles que estão ao nosso lado. Basta que a gente comece a procurar, basta que a gente comece a dar o primeiro passo em direção a esses tão queridos nossos. Então, a gente possa levar essa reflexão de Jesus para toda a nossa vida, todos os nossos dias, que a gente, ao acordar, se lembre de que estamos já sob o concurso dos bons espíritos e que estávamos, enquanto dormindo, sob o concurso de bons espíritos que nos guiaram tranquilamente pelo sono e que, no dia que se inicie, nos auxiliarão ainda mais. Basta que a gente se coloque em condição de trabalhar por nós mesmos. O vento balança na copa das árvores, os pássaros cantam melodias suaves, só pra aliviar nossa dor.
Então vamos fechar os nossos olhos, como nos diz a letra, e quanto à perseverança, uma prece alcança. Então nesse momento, vamos nos colocar em posição de orar e agradecer ao Pai. Querido Deus, sois todo poder e bondade, Criador do céu e da terra, nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizagem e reflexão. Por mais esse momento onde estivemos aqui conectados com o alto, conectados com a bondade desses Espíritos que tanto nos auxiliam. Obrigado, Senhor, por esta casa bendita, que nos dá aqui o espaço de juntos estudarmos em paz e em tranquilidade. Obrigado ao concurso dos bons Espíritos que, durante este momento, nos auxiliaram, incluindo os pensamentos e os sentimentos, a fim de que pudéssemos compreender em profundidade as mensagens que foram transmitidas por intermédio do vosso Evangelho. Que ao sair daqui, saiamos revigorados com a presença do Divino Amigo no meio de nós, pois como Ele mesmo nos disse, onde houver 2 ou mais reunidos entre o nome, que no meio deles Ele estaria. Aproveitando da presença sublime e solar do Divino Amigo no meio de nós, extraiamos dele tudo aquilo que for necessário aos nossos corpos físicos e espirituais. Que possamos nos dispersar em paz e em tranquilidade para dar início à segunda parte dos trabalhos e que ao tomar o passe consigamos atingir esse estado de tranquilidade, de plenitude e de refazimento interior. E que saiamos daqui mais seguros quanto ao nosso papel no mundo, quanto àquilo que nós devemos desempenhar em nosso favor, cientes da nossa missão, Senhor. Pois sabemos que a Tua ajuda nunca nos falta. O Senhor é conosco em todos os momentos. E nós te buscamos, Senhor, mais uma vez, agradecidos que estamos por todo o auxílio e pedindo, Senhor, para que nos guie sempre pelo melhor caminho, livrando-nos das investidas das trevas, não só das trevas interiores, mas das trevas interiores, da ignorância, do desconhecimento, da intemperança, enfim, que consigamos lutar a primeira luta, a luta interior, e sermos mais fortes. Obrigado, Pai, por esta doutrina tão esclarecedora aos nossos corações. Que assim seja. E agora nós vamos aos recados. A nossa casa oferece, na segunda-feira, o aconselhamento fraterno com as terapeutas Fabiola Ramalho e Maria Lúcia. Aqueles que tiverem interesse, é só colocar o nome e o telefone para contato no caderno específico, que geralmente ali fica na entrada, ok? O horário do atendimento é das 14 às 16 horas. Na terça-feira, nós temos, em paralelo com a evangelização infantil, seguido dos passos mediúnicos, nós temos a palestra pública. E aí é importante, quem tiver criança em casa, pode trazer sua criança, a aulinha acontece lá em cima e é bem legal. As crianças gostam bastante. A palestra ela tem início às 19h30 até às 21h. Na quarta, nós temos o estudo da mediunidade. O estudo é aberto para todos, tá? E é bem legal o estudo. O horário de duração é de 19h30 às 21h. Na quinta-feira, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Também é aberto a todos que queiram vir estudar com a gente. A duração é de 19h30 às 21h.
E na sexta-feira é aberto somente para quem se encontra em tratamento espiritual específico. Ao tomar o passe na terça e havendo a necessidade, o médium comunicará para vir na sexta-feira para o tratamento. E é a partir das 18h30. E a gente pede a gentileza de não atrasar. No sábado, nós temos o estudo da Mocidade Espírita, que é presidido pelo Natan. Também é importante, né, que além das crianças, que os jovens venham. Então já é importante começar a estudar a doutrina desde cedo. Quem conhecer algum jovem e quiser indicar, a casa está de portas abertas. O horário é de 15 às 16h30. Temos aí a nossa biblioteca, onde a gente tem vários títulos. E quem quiser pegar algum livro emprestado, pode pegar. A gente tem um caderninho onde você anota o nome. O caderninho está aqui, né? Caso não tenha conseguido ler naquele período, você pode pedir para poder estar prolongando o período de empréstimo, que é feito sem problema nenhum. E agora a gente queria pedir assim, um carinho especial para esse item, né? Que é a nossa campanha do quilo. Nós oferecemos às famílias cestas de alimento. E a entrega dessa cesta é realizada sempre no último sábado do mês. E aí queríamos pedir, né, um carinho especial, principalmente nesse mês de dezembro, né, que é um mês aí, né, especial. Um carinho de vocês, se vocês puderem contribuir, né, o nosso estoque está baixo com relação aos alimentos. E por conta, né, do mês de dezembro, a gente queria também fazer, né, um agrado nessa cesta. E aí a gente está incluindo, e quem quiser ajudar, né, com um frango, ele é cru, tá, gente, por favor. E também um doce. E aí, com relação ao frango, a gente pede uma atenção que a entrega do frango, né, que ela possa ser preferencialmente no dia 19/12. Por quê? Porque se for entregue muito antes, aí acontece que aí tem que ligar o freezer. Aí imagina, ligar um freezer e gastar uma luz para um frango. Então a gente pede a compreensão que, se puder, a não ser em um caso muito específico, é lógico que a gente vai estar, né, pegando antes, mas se puder ter esse carinho, esse cuidado, para ser entregue no dia 19 e até o dia 19, para que a gente possa se organizar direitinho, tá bom? É o frango. E com relação ao doce, pode ser uma caixa de bombom, ou aquela, uma delícia, aquele negócio de, né, não, pêssego em lata também é legal, tá? Então, assim, o que o seu coração também tocar no seu coração, tá bom? Frango é morto, tá? Pode fazer frango vivo, tá? Aí não precisa ficar no freezer, aí tá vivo e não chega nesse freezer, não. Diferente da galinha. Vai no dia. A galinha come. E aí, né, com relação ao quilo, a gente pega açúcar, arroz, farinha de mesa, feijão, fubá, leite em pó ou leite de caixinha, massa de tomate, óleo, pó de café e sal. E a gente está com urgência de todos os itens, tá bom? Menos de macarrão, isso. E aí a gente agradece, né, aí as pessoas que têm ajudado. A listinha do frango tá aqui, tá bom? Quem quiser depois no final tá colocando o nome, a listinha do frango e a listinha do doce, tá? E aí a gente pede agora a atenção contra o uso das vestimentas, né? Então chegando aí o verão, então a gente cuidado com a questão das roupas inadequadas, com roupas curtas, as decotadas, as transparentes, tá bom? Vamos ter esse cuidado, por gentileza. A próxima palestra vai ser, o tema é livre. Quem irá presidir? Não, palestrante, né? É Antônio Carlos Girlizoni. Ele é de Volta Redonda, do Centro Espírita Seara de Jesus. Quem vai presidir é a Fabíola. E quem vai evangelizar é a Tatiana. Sou eu. E agora, né, solicitamos a todos silêncio para darmos continuidade com a segunda parte dos trabalhos, que é o passe mediúnico.